Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. Presidentes, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. Estamos aqui em mais uma discussão sobre o Orçamento de Estado para 2018 e não começamos nada bem, porque nunca começamos bem quando temos que começar por fazer um protesto e, sobretudo, um desmentido daquilo que o Sr. Ministro acabou de dizer na sua intervenção. Porque, ao contrário do que tentou fazer crer às pessoas que aqui estavam nesta sala, Portugal não tem que tomar uma decisão ou informar da sua decisão na primeira semana de dezembro. O Sr. Ministro sabe perfeitamente, tão bem como nós, que há um Conselho de Ministros da Defesa a 13 de novembro, pouco mais do que uma semana, em que Portugal terá que entregar a sua notificação. E o Sr. Ministro sabe isso como nós sabemos, e sabe isto desde antes do verão, quais eram as regras. O Sr. Ministro anunciou na passada semana, através da comunicação social, a posição do governo português sobre esta matéria. Disse aqui que tomou conhecimento do quadro na quinta-feira. Portanto, quinta-feira o governo soube do assunto e no próprio dia anunciou a sua decisão. É aquilo que parece. Eu sei que não é, mas é aquilo que parece. Portanto, a opção que o Sr. Ministro anunciou na passada semana foi a opção do governo, não foi a opção de Portugal. O Sr. Ministro sabe também, como nós sabemos, que uma decisão destas, ou o passo que Portugal está prestes a dar, só tem paralelo na história da nossa adesão, talvez com a adesão ao euro ou com a nossa adesão a Schengen. Portugal toma uma posição importante para o seu futuro e muda todo um paradigma de defesa nacional. Não é por acaso que esta matéria da defesa é uma das matérias da soberania nacional. Isto tem muito a ver com os objetivos estratégicos do país e que, portanto, devem ser definidos em conjunto, entre o Governo e a Assembleia da República, com os partidos e com os restantes órgãos de soberania. O Sr. Ministro tem consciência, e nós também temos, que a decisão que o Governo toma tem implicações em tudo. E não podia deixar de referir uma entrevista que o Sr. Ministro deu, e bem, que disse que esta matéria tinha a ver também com a identidade nacional. O Sr. Ministro tem toda a razão. Tem toda a razão naquilo que diz, porque esta matéria mexe com toda a estrutura do Estado, da nossa segurança e da nossa defesa. Mas, ó Sr. Ministro, se é assim tão importante para a identidade nacional do país, como é que foi possível ter feito tudo isto às escondidas? O Sr. Ministro avisou o país através da comunicação social. Avisou a Assembleia da República da sua posição através da comunicação social. Esse anúncio foi um corolário de um conjunto de manhas e truques por parte do Governo para tentar esconder a sua posição da Assembleia da República. Foi, Sr. Ministro, um lamentável desprezo pela Assembleia da República, foi esconder ou recusar o direito à informação do Estatuto, previsto no Estatuto da Oposição, na Lei de Acompanhamento das Matérias Europeias e da própria Constituição. O Sr. Ministro e o Sr. Secretário de Estado e a anterior Secretário de Estado vieram 6 vezes a esta Assembleia, à Comissão de Assuntos Europeus, ao plenário, onde foram questionados sobre a posição de Portugal sobre uma matéria que conheciam desde junho deste ano. Nunca responderam. Já nem falo das vezes que o Ministro da Defesa foi à Comissão de Defesa. Nós estamos perante um caso grave de desrespeito institucional pela Assembleia da República, um incidente grave entre o Governo e um órgão de soberania. Sr. Ministro, lamento dizer-lhe, mas o Sr. Ministro já foi Ministro da Defesa e é agora Ministro dos Negócios Estrangeiros, na gestão deste dossiê, revelou total falta de sentido de Estado e falta de respeito pela Assembleia. Sr. Ministro, o seu colega da Defesa, na véspera da audição de debate em plenário com o seu Primeiro-Ministro sobre o Conselho Europeu, chamou os partidos a uma reunião com o Governo sobre esta matéria, onde não disse nada, onde não adiantou a posição de Portugal, não falou dos seus compromissos, não falou das suas posições, não falou das suas ideias, não indicou caminho nenhum. E nós sabemos bem porquê. Porque a gestão deste dossiê tem sido um conjunto de farsas e truques. Queria tentar esvaziar o debate do dia seguinte com o Sr. Primeiro-Ministro, onde o Sr. Primeiro-Ministro foi questionado mais uma vez sobre esta matéria e nada disso de uma matéria que conhece há vários meses. Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, este é um processo que nasceu torto e que nós queremos crer que se possa vir a endireitar, mas infelizmente o Governo tudo tem feito para o evitar. Sr. Ministro, o documento proposto para a notificação que chegou à Assembleia da República na passada sexta-feira já tinha sido proposto há vários meses pela França e pela Alemanha, a quem se juntou a Itália e a Espanha e mais quatro países.
quando a Lei de Acompanhamento dos Assuntos Europeus desta Assembleia da República, pela Assembleia da República, prevê que a Assembleia tenha que ser informada das negociações, das posições do Governo português nestas matérias, estas, Sr. Ministro, são matérias que o Governo conhece há meses e cuja informação sonegou à Assembleia da República. São meses de negociação que o Governo manteve e que não informou à Assembleia da República. É caso para dizer que, em matéria de defesa, a Assembleia e o Parlamento ficou a ver navios. Mas, Sr. Ministro, eu vou mais longe. Nós estamos aqui para discutir o Orçamento de Estado, mas não sabemos o nível de compromisso, que o Governo português vai assumir em várias matérias. Portanto, a Assembleia, quem cabe escrutinar o trabalho do Governo, não tem informação, e como é que podemos escrutinar sem informação? Mas também não percebemos porque é que escondem os compromissos que assumiram. Ou então não escondem, e é porque não têm compromissos, e então é ainda mais grave. É porque não sabem as garantias e os compromissos que têm que assumir. A pergunta é muito direta, Sr. Ministro. Quais são os compromissos orçamentais que esta participação de Portugal obriga? Não só em 2018, mas também nos anos seguintes. Porque eu chamo a atenção que a notificação que nós tivemos conhecimento já na sexta-feira, obriga ao aumento do Orçamento de Defesa todos os anos. E nós queremos saber em que medida. Mas, Sr. Ministro, pergunto-lhe também, dos mais 2 milhões de euros que o Orçamento de Estado prevê para a área da defesa, que parte deste valor é que se destina à cooperação estruturada permanente? Sr. Ministro, qual é a lista de compromissos que Portugal assumiu em nome do Governo português? Ou que o Governo português assumiu em nome de Portugal? Quais são as prioridades para Portugal? As questões fundamentais em matéria de investimento, em matéria de participação no Fundo Europeu de Defesa. Sr. Ministro, eu espero que tenha consciência que estamos a falar de uma alteração estrutural de toda a nossa estrutura de defesa e de segurança. Isto implica mudanças nos equipamentos, na formação de pessoal, na estrutura de coordenação, na estrutura de coordenação com os outros países. Este é um dos casos em que o PSD critica a forma e o objetivo com que o Governo geriu este processo com a Assembleia, mas o mais importante de tudo aqui é a substância. Este é um compromisso de longo prazo de Portugal, é um compromisso de longo prazo dos portugueses e que o Governo não pode assumir sozinho e sonegando informação à Assembleia. Como o Sr. Ministro disse, e muito bem, repito, muito bem, esta é uma matéria de identidade nacional. E eu não sei se é por o Sr. Ministro estar num Governo que tem o apoio de 2 partidos que não concordam com esta política, e isso só devia fazê-lo ter ainda mais cuidado e mais ponderação na gestão deste processo e falar com a Assembleia da República e com os restantes partidos da oposição. Sr. Ministro, nós sabemos qual é a fragilidade do apoio a este Governo que reside nesta Comissão em matérias de segurança e defesa. Nós sabemos que o PCP e o Bloco de Esquerda são contra. Não sei, Sr. Ministro, se no debate do Orçamento de Estado e na especialidade, o PCP e o Bloco de Esquerda vão votar, ou vão pedir para votar separadamente, esta linha do Orçamento da Defesa e da Segurança, que prevê a criação desta cooperação estruturada permanente. E para não sei terminar, se o Governo, termino já, Sr. Presidente, não sei se o Bloco de Esquerda e o PCP vão querer votar isto separadamente, porque ao votarmos o Orçamento de Estado para 2018, estamos a incluir verbas para esta matéria e estou curioso se esse é o caminho que Portugal quer seguir. Sr. Ministro, todo este processo era desnecessário. Foi questionado pelo menos 6 vezes nesta Assembleia. O PSD fez vários requerimentos ao Governo sobre esta matéria. E nós sabemos, Sr. Presidente, termino já, que infelizmente esta negociação não começou na quinta-feira. O Governo não cumpriu as suas responsabilidades para com o Parlamento, não respeitou o Parlamento e, quando não respeita o Parlamento, não respeita os portugueses. Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Ministro, para responder.